Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui então para gravar a nossa aula da unidade 3 de filosofia, que é da filosofia helenística à filosofia moderna, né? Hoje nós vamos tratar especificamente da filosofia chamada de helenística. E o que vem a ser a filosofia helenística? A filosofia helenística é uma filosofia que acontece após o chamado declínio da filosofia clássica na Grécia. Então, o que é a filosofia clássica? É a filosofia que aborda, né, que incorpora o pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. A filosofia helenística, então, ela se inicia com a chamada crise da perspectiva clássica de interpretação do mundo, de compreensão da realidade e de significar, né, a realidade daquele momento. Então, quando eu falo em filosofia helenística, eu estou falando de um momento específico da história que se inicia com o declínio político das cidades-estados na Grécia. Então, o declínio de Atenas, o declínio de Esparta, de Corinto, de Tebas, em detrimento da ascensão de um novo império na antiguidade. Tá? Que império é esse? O Império Macedônico. Então, olha que legal, eu estou falando de um período da história em que a ascensão do Império Macedônico com Filipe e depois com seu filho Alexandre o Grande. E essa expansão militar e política do Império Macedônico vai impactar diretamente na elaboração intelectual da filosofia antiga. Tá? Então, à medida que o Império Macedônico avança, sobretudo com relação à Grécia, né, as antigas cidades-estados que tinham autonomia política, administrativa, intelectual, cultural, agora já não tem mais. Ou seja, à medida que o Império Macedônico avança, dominando aí boa parte do mundo antigo, as cidades-estados gregas também passam a compor o território dominado por esse Império Macedônico, inicialmente com Filipe e depois com seu filho Alexandre o Grande. Então, é preciso entender, pessoal, que esse cenário político vai impactar diretamente na construção filosófica. Né? Então, quando tínhamos as autonomias das cidades-estados, sobretudo Atenas, onde é o núcleo do desenvolvimento intelectual da filosofia, com Sócrates, com Platão, com o próprio Aristóteles, que era macedônico, né, mas que foi estudar em Atenas, na escola de Platão, a concepção de mundo, a concepção de vida, a concepção de homem estava atrelado a essa noção de autonomia, de liberdade. Agora isso já não faz mais sentido, porque o homem grego agora ele é um submisso ao poder de um estrangeiro, que é o imperador macedônio, com Filipe e depois com Alexandre. Tá? Então, é nesse cenário de declínio político da Grécia que vão surgir as chamadas filosofias helenísticas. O cinismo, o epicurismo, o ceticismo, o estoicismo e assim por diante, ok? E tem uma outra característica importante para falar desse período. Ainda que politicamente a Grécia tenha perdido a autonomia, culturalmente, sobretudo por conta da valorização que o imperador Alexandre dará à cultura, os valores e a filosofia grega, ele vai fundar várias
cidades à medida que ele expande seu domínio e vai levar a cultura grega para essas cidades no mundo oriental. O encontro da cultura grega com essas culturas orientais, né, ficará então conhecido como cultura helenística. Por isso que nós chamamos esse período, né, de helenístico. Okay? Então é a fusão, né, da cultura grega com as culturas orientais, proporcionadas pela expansão do império com Alexandre o Grande. Bom, a primeira escola helenística que nós vamos trabalhar é o cinismo. Tá? O cinismo, ele é uma escola que foi fundada pelo filósofo Antístenes e que teve em seu grande representante um outro filósofo chamado Diógenes. No que consiste a filosofia cínica? Tá? Primeira questão importante. O cinismo ele faz uma crítica às convenções sociais, às regras sociais, às normas sociais. Porque para os cínicos, essas normas, essas convenções, essas regras, na verdade, afasta o homem da sua natureza, da sua essência. Então, essas construções sociais acabam tirando o homem do caminho da verdade, do conhecimento, do autoconhecimento e assim por diante. Tá? Então é importante entender esse desprezo pelas normas, pelas regras e pelas convenções sociais pelos pensadores cínicos. Sobretudo Diógenes, né, que morava, segundo os relatos, em um barril coberto aí por um simples pano e andava com uma lanterna durante o dia procurando o homem, o verdadeiro homem, que era aquele homem que deveria se encontrar ou encontrar a sua essência no contato direto com a natureza. Tá? Então, a questão da simplicidade, do abandono do luxo, das regras, são fundamentais para a gente entender aí o cinismo. Ok? E é por isso que uma das questões centrais do cinismo é a autonomia. A filosofia cínica tem por princípio a autonomia do indivíduo. E essa autonomia está vinculada diretamente ao abandono das regras sociais, das normas sociais, dos valores, né, da busca pelo luxo, da riqueza e assim por diante. Tá? Há até uma história aí que quando Alexandre o Grande, né, visitando Atenas, que havia sido incorporada por ele politicamente, ele fez uma visita para o Diógenes e aí ele chegou todo imperativo, montado em seu cavalo e perguntou para o Diógenes que ele ficou sabendo que o Diógenes era o homem mais sábio de Atenas e por isso ele queria dar um presente, né, que era para o Diógenes fazer um pedido. E o Diógenes, seguindo a lógica dessa simplicidade da filosofia cínica, pediu para que ele apenas saísse da frente do sol porque estava atrapalhando o banho de sol do Diógenes. Ou seja, ele não queria nenhum presente, nenhuma riqueza, nenhum poder, né, nenhum privilégio, nada. Apenas a simplicidade. Okay? Uma outra filosofia importante desse período helenístico é o epicurismo. O epicurismo, também de base grega, né, fundada por Epicuro de Samos, tinha por princípio a valorização dos sentidos. Tá? Então, os sentidos são fundamentais na construção do pensamento para Epicuro. Agora, é importante entender que a filosofia era o caminho para que o homem pudesse, então, ao valorizar os sentidos, conhecer a verdade. Tá? Então, o epicurismo é uma crítica ao racionalismo de Platão, de Aristóteles e de Sócrates. Tá? Só
as experiências dos sentidos poderia levar o homem ao conhecimento da verdade, ok? Agora, tem uma questão importante para a gente pensar no epicurismo. O epicurismo fala que os sentidos, as sensações, né, devem levar o homem ao conhecimento da verdade. E essa verdade, ela é dimensionada em Epicuro, ou para os epicuristas, na questão da felicidade, né? E essa felicidade, ela pode ser, então, alcançada pelo chamado prazer, tá? Então, segundo o Epicuro, o prazer é o caminho para a felicidade. É a busca do prazer que deve, então, conduzir o homem no caminho de uma vida feliz, de uma vida digna. Agora, não é qualquer prazer. Tá? Ele fala que o prazer tem que ser o prazer duradouro, o prazer estável, o prazer que conserva, tá? O que ele chama de prazer natural, que são das coisas necessárias. O prazer natural e necessário é que deve ser buscado pelo homem. E esse prazer natural e necessário é o prazer que conserva a vida, tá? Então, nós devemos nos afastar dos prazeres que não são naturais e nem necessários, como, por exemplo, a busca pela riqueza, pelo luxo e assim por diante. Então, o prazer em Epicuro é um prazer também que é um prazer moderado, tá? Que tende a manter o homem numa condição de equilíbrio ou de ataraxia, que é a tranquilidade, a imperturbabilidade da alma. Conceito importante. Além desse conceito de imperturbabilidade da alma, que é a ataraxia, tá? O epicurismo também traz um outro conceito importante que nós devemos buscar ao longo da nossa vida, que é a aponia, a ausência de dor, né? Nós devemos, então, construir nosso caminho pela busca de um prazer que seja equilibrado, que nos afaste das dores, tá? E da perturbabilidade da alma, e assim por diante. E é por isso que o epicurismo propõe como uma relação social desejada para todos os indivíduos o quê? A amizade, né? A amizade. A amizade é um modelo de construção social que afasta o homem das sensações mais intensas e perturbadoras da paixão ou das paixões. Então ele diz que a amizade deveria ser a condução do homem numa busca ideal de construção social ou de sociedade, tá? É importante. E só para fechar, é importante que a gente entenda que essa busca pelo prazer do Epicuro é muito diferente da busca do prazer da nossa sociedade contemporânea. Hoje, nós buscamos na nossa sociedade de consumo um prazer em excesso. Não é desse prazer que o Epicuro está falando. O Epicuro está falando de um prazer que acalma, que tranquiliza o indivíduo. O prazer que nós temos na nossa sociedade de consumo é o prazer do excesso e de coisas materiais. Então é importante fazer essa diferença, ok? É isso daí, pessoal. Abraço a todos. Tchau, tchau.